Existem certas palavras na nossa linguagem popular que usamos tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, dependendo do contexto em que nós estamos falando, né? Por exemplo, quando a gente diz foi um sofrimento ter que saborear aquele churrasco à beira da piscina, o termo sofrimento aí não significa realmente sofrer, né? Ou quando um comentarista de futebol se refere a um jogador habilidoso que marca muitos gols, dizendo que ele é um pesadelo para a defesa do time adversário, a ideia comunicada é de ser um jogador que representa uma constante ameaça para o time adversário, que ele vai tirar o máximo de proveito das oportunidades que lhe oferecerem para colocar a bola no fundo da rede. Ou seja, dentro desse contexto, dizer que tal jogador é um pesadelo é fazer um grande elogio. E creio que todo jogador de ataque gostaria de ser reconhecido dessa forma também, especialmente pelo time adversário. E é com esse sentido positivo que estou intitulando a devocional de hoje de cristãos de alta periculosidade. Eu quero focalizar a nossa atenção no tipo de pessoa que Deus quer que os seus filhos sejam. Isto é, quero usar a expressão alta periculosidade para me referir aos cristãos que levam a sério as promessas e ensinamentos das Escrituras e que por isso são cristãos de alta periculosidade para o reino do adversário de Deus, para o reino das trevas. São cristãos cuja confiança em Deus é uma constante ameaça contra tudo o que se opõe às verdades da palavra de Deus. São cristãos que confiam que é simplesmente impossível que Deus possa deixar de cumprir as suas promessas. Eles confiam que Deus é soberano e capaz de usar ou orquestrar tudo o que acontece em suas vidas, seja lá o que for, de tal forma que venham a cooperar para o cumprimento dos desígnios eternos de Deus. Ou seja, cristãos de alta periculosidade são aqueles que procuram viver de um modo submisso aos princípios e valores imutáveis apresentados nas Sagradas Escrituras, custe o que custar. São cristãos que procuram viver intencionalmente, se empenhando no exercício de hábitos e costumes que cooperam para o desenvolvimento, para o amadurecimento no discipulado de Jesus. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas aos cristãos que viviam na cidade de Corinto, comparou o desenvolvimento da vida cristã com uma competição de atletismo para ressaltar a relevância da atitude correta com que os cristãos precisam vivenciar a fé que professam ter. 1 Coríntios capítulo 9. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. Atletas que entram para uma competição sem o objetivo primário de alcançar a vitória são atletas que desistem facilmente. Qualquer imprevisto que acontece se torna razão suficiente para desistir. Eles não têm incentivo para dar o melhor de si. Assim como a maioria dos pais fazem, quando meus filhos eram pequenos, eu brincava de apostar corrida com eles, mas de um modo que, no final, eles ganhassem. Ou de tal modo que eles pudessem chegar primeiro que eu, ou que eu não conseguisse alcançá-los, né? E é claro que como brincadeira infantil não há nada de errado em se fazer isso, mas para o crescimento e amadurecimento da vida cristã, o que a palavra de Deus nos ensina é que devemos correr para ganhar. Em outras palavras, precisamos dar o nosso melhor, ao invés de ficarmos satisfeitos com a ideia de simplesmente conseguir chegar até o final da corrida. Eu me lembro da vez em que eu estava conversando com um ex-piloto de Fórmula 1. Ele comentou a respeito de uma corrida em que um dos pilotos, por causa de um problema que estava acontecendo com o motor do carro dele, né, ele estava correndo simplesmente para conseguir chegar até o fim da corrida. Não queria desistir no meio do caminho. E de como aquilo representava um grande perigo para os demais pilotos participantes da competição,
porque a lentidão do carro, que estava com um problema de motor, causava uma interrupção no fluxo de velocidade dos demais carros. Aquele piloto não conseguia entrar nas curvas com a velocidade adequada, fazendo com que os demais pilotos que vinham atrás tivessem que alterar a trajetória da curva, assim como que forçando que o ponto de freada antes das curvas fosse alterado, etc. E de como isso poderia causar um acidente. Em casos assim, esse tipo de atleta se torna perigoso, no sentido literal da palavra. Ele coloca em risco não somente a vida dos demais pilotos, mas a sua própria vida. Agora, infelizmente, tem muitos cristãos que se contentam em correr a corrida da vida cristã simplesmente para conseguirem terminar a corrida, né? É um modo de viver que ainda não experimentou a alegria dos benefícios garantidos pela eficácia do poder e da graça de Deus. A alegria de vencer obstáculos e alcançar vitórias. São cristãos que representam um perigo para a legitimidade do Evangelho de Jesus, porque o modo como vivem não manifesta evidências de que Deus está vivo e intervindo em suas vidas, trabalhando nas suas vidas. É muito comum, vez por outra, me encontrar com pessoas que, apesar de estarem bem familiarizadas com os ensinos bíblicos, de serem membros assíduos de uma igreja já há décadas, mas que são pessoas que aparentam estar, de certa forma, decepcionadas com Deus, ou pelo menos frustradas ou impacientes com a passividade ou até mesmo uma possível indiferença do cuidado de Deus por suas vidas. E ao observar o modo de viver dessas pessoas, eu fico me perguntando como que essa pessoa aguenta viver tanto tempo desse jeito, em cima do muro, né, para assim dizer, nem para lá e nem para cá. É muito triste, mas essa é a história de vida de muita gente que se considera cristã. Pessoas que usam Deus e a igreja como se fosse um tipo de amuleto ou talismã para espantar má sorte ou sofrimento. São pessoas cujo modo de viver desconhece o cuidado e a provisão da graça infinita de Deus. E por isso são um perigo para a causa do Evangelho de Jesus. São como luz que não brilha no meio da escuridão. São como sal que perdeu a capacidade de salgar, ou seja, não são somente elas que deixam de desfrutar dos benefícios inclusos na promessa da salvação em Cristo Jesus, mas elas deixam de refletir e serem instrumentos de Deus, que Deus usa para se manifestar às outras pessoas. E nesse caso são um perigo para a causa do Evangelho. Mas é no sentido positivo da expressão alta periculosidade que eu quero focalizar a nossa atenção hoje. Quero falar a respeito do tipo de cristão que vive como um atleta que está intencionalmente correndo para alcançar a vitória. Cristãos que são de alta periculosidade a favor da causa do Evangelho. Cristãos que estão determinados a fazer diferença em todo lugar por onde passam. Cristãos que já entenderam que Deus não existe por causa deles, mas sim que eles é que vivem por causa de Deus. Cristãos que, quando estão falando com Deus em oração, não tratam Deus como se ele fosse um tipo de mágico ou gênio da lâmpada, ou então como se Deus estivesse totalmente desinformado sobre os acontecimentos e necessidades da nossa vida. A oração é simplesmente uma lista de pedidos, né? Cristãos de alta periculosidade a favor do Evangelho são aqueles que regularmente se colocam diante de Deus em oração e dizem: Senhor, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir nessa situação? Senhor, me concede sabedoria para fazer tal decisão, para a tua glória. Senhor, sonda o meu coração, minhas intenções, motivações, e me ajuda a estar consciente da tua presença em todos os momentos da minha vida, em todos os afazeres do meu dia. Mas então, com base nos princípios e conceitos das Escrituras, quem é o cristão de alta periculosidade? Como é que ele vive? Primeiramente, é aquele que regularmente cultiva a atitude de buscar a orientação e direção de Deus para suas vontades, planos, escolhas e decisões. É exatamente isso que está escrito em Provérbios, no capítulo 3. Diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir.
E é essencial lembrarmos que essa busca pela direção e orientação de Deus deve estar fundamentada nas premissas, nas diretrizes e preceitos estabelecidos pela palavra de Deus. Ou seja, se o nosso padrão de referência não estiver fundamentado no que a palavra de Deus nos aconselha a fazer e praticar, as nossas próprias ideias e conceitos humanistas e egocêntricos é que serão a nossa fonte de autoridade e referência. E, consequentemente, estaremos incapacitados de ser cristãos de alta periculosidade para o reino de Deus. Não sei quem foi o autor, mas eu recebi uma mensagem de um amigo falando a respeito do salmo da TV, da televisão. A TV é o meu pastor e tempo para assistir é o que não me faltará. Leva-me a águas poluídas, contamina minha alma. Guia-me por caminhos da imoralidade e banalidade por amor ao ibope. Ainda que eu fique pulando de canal para canal, não encontro coisa alguma de valor. Seus programas e comerciais alimentam os desejos e vontades do meu coração. Unge-me com cartões de crédito e me encoraja a ficar endividado. Certamente que a cobiça e o descontentamento me seguirão todos os dias da minha vida, e serei seu espectador enquanto eu viver. Esta é uma triste realidade da vida de muita gente. Mas o cristão de alta periculosidade é aquele que intencionalmente busca aprofundar e ficar cada vez mais familiarizado com os preceitos e diretrizes da palavra de Deus, para que sejam a fonte de autoridade e referência de valor para as escolhas e decisões da sua vida. O cristão de alta periculosidade também é aquele que está apegado à fidelidade imutável de Deus em cumprir suas promessas. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem, filho do ser humano, para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir, e se ele falou, é certo que fará. Um dos testemunhos mais impressionantes de confiança no cuidado e fidelidade de Deus que pude presenciar até hoje na minha caminhada de vida cristã foi quando estive visitando um irmão da igreja da qual fizemos parte em Curitiba, isso já faz um bom tempo. Ele estava nos seus últimos dias de vida, depois de uma longa batalha contra uma doença incurável, e já não havia mais nada que os médicos pudessem fazer para impedir o avanço da doença. O nome dele era José Quadros, e nós nos referíamos a ele como Zé de Campo Largo, que era o nome da cidade onde ele morava, bem próximo a Curitiba. Durante os meses de tratamento, passou por momentos de dores intensas, que ele nunca havia imaginado que pudessem existir. Mas ele disse, sabe de uma coisa? Eu tenho experimentado a veracidade da promessa de Isaías 40, que diz, os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. E a paz e a confiança que Deus tem colocado no meu coração é algo incrível. E ele disse, eu nunca senti tanta paz, tanta fé em Deus como eu sinto hoje. Testemunho incrível. Quanto mais José falava, mais claro ficava na minha mente o fato que confiança em Deus e suas promessas não é simplesmente um exercício mental, intelectual. É um modo de viver a vida. E é esse modo de viver que nos torna cristãos de alta periculosidade a favor do reino de Deus. Mas o cristão perigoso tem mais características. É aquele que tem consciência da soberania de Deus sobre a sua vida por completo. Apesar de estar definhando fisicamente, o Zé de Campo Largo repetiu diversas vezes a frase Deus tem sido tão bom para mim. Em momento algum, ele expressou qualquer tipo de ressentimento, de revolta ou atitude de questionamento da razão pela qual Deus havia permitido que ele ficasse naquela situação. Pelo contrário, ele estava encarando a situação como sendo uma oportunidade para solidificar ainda mais a sua confiança no caráter e na sabedoria infinita de Deus, como sendo uma oportunidade para desarraigar os pseudo-deuses da sua vida. Ele disse que durante os anos que se passaram, desde o dia da sua conversão, em que ele recebeu o perdão da graça de Deus, ele nunca havia tido tantas oportunidades para compartilhar a mensagem do Evangelho, evangelizar amigos e familiares que o visitavam, e desafiar outros cristãos a aprofundarem ainda mais
a comunhão pessoal com Deus, como durante aquele ano em que ele estava lutando contra aquela doença. Alguns dias antes da minha visita, 3 outras pessoas da igreja também tinham ido visitá-lo. E eles depois contaram que no final da visita, antes de se despedirem, o Zé pediu para que eles orassem por ele. E a reação deles foi: Zé, depois do que ouvindo você falar, fica bem claro que quem precisa de oração aqui somos nós e não você. Nos momentos em que o Zé começava a ficar desanimado ou com muita dor, ele costumava repetir para si mesmo a declaração que Sadraque, Mesaque e Abdênego, diante do rei Nabucodonosor, né, que foram ameaçados de serem lançados na fornalha por terem desobedecido a ordem real para que se curvassem e adorassem uma estátua de ouro que havia sido erguida. Daniel capítulo 3, a declaração é: se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Querendo dizer com isso que não há poder algum no mundo que possa frustrar ou alterar tudo aquilo que a infinita sabedoria e desígnios eternos de Deus demandam. O Zé tinha plena convicção da sabedoria de Deus sobre tudo o que estava acontecendo na sua vida, inclusive aquela doença terminal. Mas um cristão de alta periculosidade também é aquele que está determinado a ser submisso aos propósitos de Deus. Em outras palavras, é o cristão que procura organizar a sua vida ao redor de atividades e de pessoas que possam contribuir para a edificação e fortalecimento do seu caráter cristão. É uma pessoa que está intencionalmente, resolutamente empenhada em crescer e aprofundar a sua vida de comunhão pessoal com Deus através do exercício de certos hábitos, como, por exemplo, o hábito de ler regularmente as Escrituras, para estar cada vez mais se familiarizando com o seu conteúdo. O hábito de participar de um grupo de cristãos que se reúne regularmente para compartilhar e servir de encorajamento mútuo. O hábito de cultivar amizade com pessoas que também levam Deus a sério e anseiam conhecer e praticar os preceitos das Escrituras, e assim poderem se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, conforme a necessidade. O hábito de contribuir financeiramente, generosamente, para projetos missionários, para a necessidade de pessoas ao redor, como sendo uma maneira de se manter livre do apego e do amor ao dinheiro e bens materiais, como sendo uma expressão de gratidão a Deus e contentamento com a provisão de Deus para as suas necessidades. E para terminar, o cristão de alta periculosidade é aquele que assume responsabilidade pessoal por sua vida de comunhão com Deus. Ou seja, não é dependente de outras pessoas para exercitar e aprofundar a sua comunhão pessoal com Deus. Isso significa que o tempo de infantilidade na sua fé cristã é limitado. E isso só acontece à medida em que passamos a colocar em prática hábitos devocionais, como de leitura e meditação das Escrituras, de passar tempo em comunhão pessoal com Deus em oração, assim como o Senhor Jesus ensinou seus discípulos, Mateus capítulo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai Celeste, que vê em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Esta é uma responsabilidade pessoal de aprofundamento de vida de comunhão com Deus. Esse é o foco da exortação do escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, dizendo: embora a esta altura já devessem ser capazes de ensinar outras pessoas, vocês estão precisando de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de discernir entre o certo e o errado. Uma palavra dura de exortação para cristãos que estavam vivendo uma vida cristã infantil, tomando mamadeira, comendo papinha. Mas cristãos de alta periculosidade em favor do reino de Deus, ao invés de se tornarem dependentes de outras pessoas, elas assumem responsabilidade do ritmo de crescimento e amadurecimento da vida de comunhão pessoal com Deus. Assim sendo, a pergunta que fica para eu e você respondermos é:
Será que estamos correndo a corrida da vida cristã intencionalmente para ganhar? Será que estamos sendo perigosos para a credibilidade do reino de Deus ou do reino do adversário da nossa fé? Em termos práticos, quais são os hábitos devocionais que estamos cultivando para aprofundar ainda mais a nossa comunhão com Deus? Porque aquilo que nós semeamos é o que iremos colher, é um princípio bíblico. A promessa que Deus fez para o povo de Israel, na chamada Velha Aliança, continua válida para os que fazem parte do novo Israel de Deus, da nova aliança em Cristo. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. O desafio da palavra de Deus é para que corramos a corrida da vida cristã para ganhar, para que assim possamos cada vez mais compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejamos preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem do nosso Deus. Muito bem, gente. Acabamos de ouvir uma boa palavra para todos nós, um grande desafio, né? E queremos encerrar aqui com uma oração. Queria que você orasse junto comigo. Senhor, não somos daqueles que querem viver em cima do muro. Queremos ser a tua luz, Senhor. Nós queremos brilhar, queremos ser a luz, o brilho que é teu, através das nossas vidas, ó Deus. Queremos ser como atletas que querem vencer. Não queremos ser atletas que só querem participar da maratona. Queremos, Senhor, correr para vencer a maratona que o Senhor propôs a cada um de nós. Por isso, Senhor, queremos confiar somente em Ti, de todo o nosso coração, só em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até quarta-feira que vem.